O professor da FIP, ele estuda 26 anos, ele estuda e pesquisa astrologia. Ele disse para mim que há 14 anos ele trabalha profissionalmente também. Professor de matemática, e é daquele tipo de astrólogo contestador. Tá? Por que eu digo isso? Primeiro, ele tem um trabalho de astrologia que diz que o mapa do Brasil não tem ascendente em aquário, o ascendente é peixe. Né? E segundo, ele tem a teoria dele, e prova, não é isso? E segundo, nós temos uma outra colocação que é as novas regências planetárias femininas para os novos tempos. Então ele vai discursar a respeito de Lua, da exaltação da Lua em Touro, não é isso? Não, sim, mas é tradicional, Lua. Peguei. Ele vai falar sobre a exaltação da Lua em Touro e da Vênus em Peixe, que é interessante. Vamos lá. Tem 1 hora de palestra e meia hora para o pessoal fazer perguntas. na hora aí. Está legível aí a retrato? Está apagando o melhor? Não. O senhor sair da frente e agradecer também. Boa tarde, pessoal. Com satisfação que estou aqui com vocês. Falar com... Onde? Aqui, ó. Quando o Jorge manifestou a vocês, eu tenho uma visão assim um pouco bem crítica em relação à astrologia, né? Pelo simples fato, né? Talvez devido à minha profissão, né? Na área de exata, e também pela astrologia que atualmente ela está numa fase assim, de crescimento. Eu sinto, nesses poucos anos de trabalho, de estudo e pesquisa, que a astrologia aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, ainda não está pronto. Tem vários pioneiros trabalhando assim fundo na área, né? Tentando decodificar vários símbolos, tentando mostrar várias variáveis dentro do contexto astrológico de forma muito interessante, mas para a minha visão crítica ainda falta muito a ser feito. Tá certo? Principalmente se tratando de, por exemplo, 2 grandes luminares da astrologia, o Mohammed Villefranche, cuja obra, a Astrologia Gálica, não está totalmente traduzida, dá mais ou menos umas 900, quase 1000 páginas, tamanho sulfite grande, um pouquinho maior, também o sulfite melhor livro, e as obras de William Lyne, com astrólogo em inglês, né? E eu imagino, assim que essas obras estiverem traduzidas para o português ou para o espanhol, coisa que valha, né? Poderão nos ajudar muitíssimo. Por exemplo, as obras de William Lyne, astrólogo em inglês, já existem, né? E poucas obras no mundo de passagem, né? E a obra do Mohammed continua no francês de 1500. Num latim assim, bem difícil. Nós conseguimos importar da Biblioteca de Paris o microfilme, já processamos, já está mais ou menos xerocado, tudo. Nós estamos tentando, já estava conversando com a Marta, e se fazer assim, um grupo, criar um grupo de pessoas interessadas, no sentido de pagar alguém que conheça latim muito bem,
para podermos traduzir a obra dele. Tá certo? Aí nós começamos a entender realmente o que é astrologia. Porque a obra do Mohamed Villefranche, ele faz toda uma síntese do pensamento astrológico da época dele, 1500, joga fora um monte de coisas que era tudo coisa que não servia para nada, isso graças à intuição dele e à inteligência brilhante, fantástica, você sabia a polícia do mapa do Mohamed Villefranche, além de ter a conjunção dos reis Júpiter, Saturno e Peixe, ele era pisciano, ele tinha Mercúrio junto com o Urano em Aquário. Quer dizer, um gênio, todo político, foi astrônomo, não é? Foi médico e foi tudo matemático. Então, o meu questionamento teve esses pontos de partida, como eu fiz questão de colocar aqui, né? O primeiro, justamente no que diz respeito ao aspecto do feminino, que é se tratando da mulher, que na minha visão sempre teve um carinho, assim, algo assim, muito especial, porque sem ela, nós homens seríamos pobres coitados. O que eu estou falando aqui para vocês, não só para vocês, eu não estou afim de conquistar para querer ninguém, isso eu venho falando desde o tempo que eu dava aula, de aula durante 12 anos, e continuo falando quando tem oportunidade. Bom, todo mundo sabe que a mulher, ao longo dos anos, dos séculos, seculólogos, ela teve sempre um papel assim preponderante na formação não só da família, mas do Estado. Antigamente, até hoje, né, vejam os conflitos na Bósnia, no Afeganistão e tudo mais, o homem só soube fazer uma coisa, guerrear e matar. E a mulher tem o dom de preservar a espécie. Imagina a mulher com 2, 3 filhos, o marido morreu na guerra, além de se cuidar, tem que cuidar dos filhos, da família, às vezes do marido. Quer dizer, a mulher é uma heroína, sobre todo os pontos de vista. Tá certo? E, estudando astrologia, nós vemos que a Lua ela está muito bem colocada nos 2 signos. Tá certo? No signo de Câncer, domiciliado, e no signo de Touro, exaltado. Mas dentro da minha visão crítica, isso é pouco. É muito pouco. Porque essa Lua, a Lua é muito feminista. Não é uma Lua assim muito aconchegante, fraterna. Eu sinto que a mulher tem muito mais do que isso. Tá certo? Bom, haja visto que atualmente como estão as coisas, as mulheres realmente estão ocupando espaço que sempre foi delas e que lamentavelmente, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o excelente livro do Roberto Picutelli, Lilith. Na minha visão, tudo começou com a Lilith. Abre parênteses e já fecho já. A Lilith que me respiro não tem nada a ver com essa Lilith safada, sacana, sexual, nada dessa que tem desses programas de astrologia. A Lilith já foi detectada, não sei até que ponto, a obra está em inglês, lamentavelmente não domina o inglês, como sendo um corpo de massa a girar aí nas vizinhanças da Terra. Tá? Então, se vocês lerem o mito de Lilith, é interessante, porque Adão queria uma mulher submissa. A Lilith falou, de igual para igual, se quiser. Tá certo? Então, a Lilith saiu da jogada, aí o Criador teve que fazer 1000 malabarismos até arrumar uma mulher que fosse submissa. Tá certo? Então, esse arquétipo da submissão, que a mulher vem carregando durante milênios sem conta, eu acho, na minha visão, está na hora não, já está acontecendo dessa superação, da mulher assumir a sua dignidade, de igual para igual. Que história que é essa? O Adão, né, o princípio iniciador das coisas, ser superior, né, a mim feminino, é de igual para igual.
certo? Bom, então eu acho que existem outros planetas, né, dignificados femininos e dignificados em signo masculino. Tá certo? Então essa foi a minha primeira crítica, né? E olha, o primeiro ponto de partida. E o segundo, o mais interessante, foi justamente, que uma coisa está ligada com a outra, a respeito dos planetas exaltados. Em alguns livros que alguém já deve ter lido, né, diz que o Sol está exaltado em Áries, etc., né? O Saturno está exaltado em Libra. Inclusive, alguns livros mais sérios dão até o grau da exaltação. O Sol 19 graus de Áries, Saturno a 21 graus de Libra, Júpiter a 15 graus de Câncer, por aí vai, né? Qual a origem disso? Tá certo? Qual é a origem disso? Se vocês lerem a respeito das dignidades, no que diz respeito aos homicídios, vocês irão ver que, em termos de raciocínio, até que a coisa se encaixa bem. Que nós iremos ver através de uma transparência aqui. No que diz respeito às exaltações, a coisa está solta. Por que o planeta está exaltado, né, o Saturno está exaltado em Libra, e com aos 21 graus, etc. Então sempre fiquei com aquela dúvida na mente, e não sei até que ponto eu consegui tirar essa dúvida. Então eu estou pensando algo com vocês, levando vocês a uma reflexão. E terceiro, né, essa tabelinha aqui, no que diz respeito aos signos cardinais. Tá certo? Eu só estou trabalhando com os chamados planetas sagrados. Se vocês olharem, tem brecha aqui, não tem? Qual seria o planeta daqui? O Sol. Quer dizer, em tese seria o Sol, né? Tá certo? Seria. Tá? Então, vocês olham, aqui existem os 4 planetas, tá certo? Relativo à cruz cardinal, né? Que é Marte, que é Lua, que é Vênus, que é Saturno. Assim, aquela brincadeirinha. Qual planeta que está faltando aqui? A Lua. A Lua. E aqui embaixo? A Lua. Não, a Lua? Ah, aqui a Lua, aqui a Lua, né? E aqui qual é? Vênus. E aqui embaixo? Vênus. Então, nesse raciocínio que eu desenvolvi, eu descobri, entre aspas, deixar bem claro, né, que realmente são esses planetas. Tá? Realmente são esses planetas, né? Agora, quero deixar uma coisa bem clara para vocês é o seguinte: não pretendo mudar o braço da viola. Vocês conhecem esse aforismo? Trocar o braço da viola? Não é isso. Tá certo? Isso é algo para ser pensado, para ser observado. Os meus 14 anos de astrologia a nível de atendimento, que a gente aprende na prática, né? Eu realmente constatei que aqueles planetas que estão faltando funcionam. Realmente funcionam. Né? Agora, falta uma pesquisa estatística, né? No sentido de confirmar hoje essa ideia. Porque não adianta o modelo ser muito interessante, o modelo é lógico, é bonito, porém falta dados que comportam, que confirmam realmente a validade da ideia. Tá certo? Tem muito disso, né? A ideia é bonita, porém na prática não funciona. Tá? Então, vocês que estão, alguns aprendendo astrologia, outros que já estão há algum tempo, né? Você observa o que é uma Vênus em Capricórnio. Tá certo? O que é uma Lua em Áries? Tá? Eu podia colocar aqui para mim, eu tenho um problema. Isso está certo aqui? Tá bom?
Tá certo? Então, aquela parte de cima ali da transparência, são aquilo que todo mundo conhece. Tá certo? Ninguém tem dúvida com relação àqueles cronetos, né? Tá? Agora, qual é a distribuição lógica? Por que o Sol tem a ver com o Leão, etc., né? Mercúrio tem a ver com o signo de Virgem. Por que isso? Olha, todo mundo conhece esse símbolo judaico. Tá falando? Tá certo? Então esse símbolo judaico é muito conhecido, tá? Então o que representa esse símbolo judaico, né? Representa nada mais, nada menos do que uma descrição do céu. Quer dizer, para eles isso é realmente sagrado. Diz a tradição que isso aí vem dos babilônios, quando os judeus estiveram cativos por lá. Os babilônios, eles têm um desenho semelhante a esse, que é uma espécie de uma árvore, chamada de árvore da luz. Árvore da luz. Então, assim, quer dizer, desde aquela época, já sabia que o Sol ocupava o centro do sistema solar, né? Tá? Então, tem Mercúrio e Vênus, né? Como todo mundo conhece, né? Tem o Mercúrio e Júpiter, Vênus, Marte, né? E, por último, a Lua e Saturno. Bom, então, qual a distribuição desse sisteminha relativa ao zodíaco? Tá? Então, a distribuição é simples. A partir de Leão, né, que tem a exaltação no hemisfério norte, todo mundo sabe que é quando o Sol ele atinge o máximo de intensidade, né, da sua luz, né, do seu poderio, da sua força. Então, colocando o Sol ali e distribuindo todos os planetas. Tá? Né? Depois de Leão vem Virgem, que é Mercúrio, tá certo? E assim sucessivamente. Tá? E depois, do outro lado, vem a chamada polaridade. A Lua e depois a ordem, né, que segue, né? Depois da Lua vem Mercúrio, Vênus, etc. Tá? Aí fecha o zodíaco. Tá? Então, em termos de explicação, isso aqui até que justifica, né, a distribuição mais ou menos lógica dos planetas relativo ao zodíaco. Tá? E agora no que diz respeito às chamadas exaltações. Né? Então, então, em alguns livros, entende? Alguns livros, como disse para vocês, né, colocam os graus das chamadas exaltações. Alguns livros, a maioria não coloca os graus. Então, de onde surgiu isso? Foi uma revelação, não é? Surgiu do nada, tá? Bom, um grande astrólogo irlandês de nome Cyril Payne, não é? Ele foi um eminente sideralista, isto é, adepto da chamada astrologia sideral. Segundo ele, a astrologia, no início, ela era, né, baseada no chamado zodíaco sideral. Tá? Foi mais ou menos no século I da nossa era que começou a surgir esse tipo de zodíaco que nós trabalhamos até hoje. Tá? Bom, então, segundo, como ele era um grande pesquisador, e ao que tudo indica, ele lia no grego, sabia hieroglifos, o homem era uma fera, realmente. Né?
Então, ele constatou, não é, num excelente livro chamado Observações Astrológicas, de que as exaltações não passavam de uma efeméride do dia 4 de abril do ano 756 a.C. Tá certo? É antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Né? Como vocês podem ver ali, pelo zodíaco, o Sol está a 19 graus diários, né? Dá para ver? A Lua está 2 graus de touro. 3 graus de touro. A Vênus está 27 graus de peixe. Agora o Mercúrio, vamos deixar de lado, vamos deixar o Mercúrio de lado. Depois vem quem? Não, o Marte. O Marte está onde? Não, no zodíaco ali, ó. Lá em cima, no zodíaco, lá em cima. Não, no zodíaco, lá em cima. Não dá para pegar? Bom, então se vocês olharem aqui, dá para ver? Está apagado, né? Bom, então o Marte aqui, está justamente em Câncer, no comecinho de Câncer. Na exaltação clássica, o Marte está onde? Está em Capricórnio. Então, aí a gente começa a parar para pensar, né? Será que não houve um problema de efeméride, né? A precisão dos babilônios na época? Tá certo? O Júpiter não está a 15 graus de acordo com a tabelinha, né? E ele está justamente no comecinho de Câncer. Agora o Saturno está bem próximo, né? Está 18 graus de Libra. Tá? E ele chama esse ano do chamado ano dourado da astrologia. Dourado. Não é? Então o que tudo indica, essas exaltações não passam, inclusive eu estou tentando obter assim, uma precisão maior desse dia através, né, o colega está entrando em contato comigo, para mim lá nos Estados Unidos, para ver assim, uma precisão mais rigorosa, né? Se bem que esse programa aqui é excelente, né? O programa da Vega, né? Do Vega. Tá certo? Olha, esse é o nome dele, chama-se Neb, né? E ele é tido como Deus da astrologia para os caldeus. Correto? Deus da astrologia para os caldeus. Segundo consta, um outro sideralista, né? Diz o seguinte, que essa data, né, 4 de abril, se refere justamente à transferência desse Deus, que ele estava no templo um pouco mais ao norte, trouxeram ele um pouco mais ao sul, e aí foi feita uma inauguração, não é? Para ele. Né? Será que, em homenagem a ele, como sendo Deus da astrologia, né, não pegou essa efeméride desse dia como um acontecimento fantástico? Inclusive na cidade de Calá, que é justamente onde ele se situava, esse Deus babilônico, ali era a sede de todo o conhecimento astrológico dos caldeus. Inclusive constava que existia assim, era uma verdadeira universidade da astrologia na época. Tá?
Sim, é assim mesmo. Não, mas eu não sei o que ele quer mostrar. Peraí. Ah, o gráfico. Esse aqui, ó. Olha, pessoal, trabalhando exclusivamente com o chamado 7 planetas sagrados, dá para o gasto e ainda sobra. Tá? Dá para o gasto e ainda sobra. Nós temos mais 3 que foram descobertos recentemente, né? Recentemente nos últimos 200 anos, né? Urano, Netuno e Plutão. Muitos astrólogos resolveram numa tacada destronar o Saturno de Aquário e colocar lá o Urano, o Júpiter de Peixe e colocar Netuno, e o Marte de Escorpião e colocando lá o Plutão. Né? Não sei, né, nas vivências astrológicas, né, de vocês, pelo menos, né, as minhas, esses 3 planetas, eles são de uma força descomunal. O poderio deles é muito grande. Tá? Nós vamos ver num gráfico, numa outra transparência, o que a Aline Green pensa deles. Bom, esse gráfico aqui, que me interessou mais é justamente, isso aqui foi uma reportagem belíssima que a Folha publicou no final do ano passado. Isso aqui é um gráfico que estava na última página do caderno especial, 2.000 dias para o ano 2000. Então eles fizeram uma síntese de todas as descobertas humanas, né, um gráfico colorido, uma página inteira, né, e aí eles montaram um gráfico. E esse gráfico, como vocês estão vendo aqui, é uma linha reta, até chegar num ponto ali que o gráfico simplesmente faz isso, uma curva de 90 graus. Aí ele para. Justamente quando a curva começa, né, inclinar em direção a 90 graus, o que aconteceu? O Urano foi descoberto, Netuno foi descoberto, logo em seguida Plutão em 1930, e aí a coisa não parou mais. Tá certo? Então repare, o mundo de Saturno, como ele é linear. Ele vem vindo desde milhares de anos atrás, hein? E nós sempre linear. Tá? Sempre linear. Tá? Então trabalhar com até Saturno dá e ainda sobra. Mexer com esses 3 é interessante. Lógico, o conhecimento ele existe, nós temos que desfrutarmos dele. Mas não é fácil a interpretação de Urano, Netuno e Plutão. Não é fácil. À vontade. Olha, o problema não é o resto. O problema é a transparência. Para enxergar, né? Ela está muito pequena e fininha, é a própria cópia dela. E quando você coloca na transparência aqui, ela estoura pela abertura, entendeu? Não dá mesmo. E ela tem um foco só que ela encaixa. Se eu for abrir mais, olha lá. Olha. Ela estoura. Está melhor agora? Afastar, quanto mais afastar ficar, fica melhor a visualização. Só que sai da... Não sei se vocês entendem. Já está desligado. Bom, gente, tá vendo assim? Bom, mas não sei se você está seguindo uma... Bom, então vocês entendem o seguinte, né? A força de Saturno ao longo dos milhares e milhares de anos sempre foi uma constante permanente. Então, a partir de Urano, o mundo começa a mudar. O poderio da Igreja Católica, que era total e absoluto, né, começa simplesmente a desmoronar. Felizmente, graças a Deus. Desmoronar no bom sentido, de se renovar. Tá? Então, à medida que o Urano, as energias de Urano que existiam no ser humano, positivas, começaram a florar. Netuno idem e Plutão idem. São forças descomunais que nós não sabemos direito os seus efeitos. Tá certo? Não sei se alguém já sentiu
né, a quadratura, a conjunção de Urano, Netuno e Plutão pelos mapas, pelos planetas pessoais. Diga de passagem, né, das 10, nada simpático, né? Coloque aqui, né? Olha que a Alice Green mostra, naquele excelente livro dela, de os planetas exteriores e seus ciclos. O Urano, Netuno e Plutão, aonde eles estão situados na psique humana? Totalmente fora do controle nosso. Aquilo que eu costumo dizer, trânsito de Urano, Netuno e Plutão, por cima de planetas pessoais nossos, não é fácil. É algo dificílimo de ser lidado, dificílimo de ser trabalhado. Tá? Então, por isso que eu digo que o Urano, Netuno e Plutão, eles são corregentes desses três signos, né? De Aquário, né? De Peixe e de Escorpião, né? São energias que não se brincam, hein? Olha, pessoal, como eu falei para vocês, a força do feminino vem-se com uma intensidade muito grande, tá? Nós sabemos que a mulher está ligada ao planeta Terra, tá? Então, eu tenho observado o seguinte: depois que Plutão entrou em Virgem, e depois que Plutão entrou em Escorpião, agora está saindo, a força do feminino vem no crescente avassalador, né? Então, né, as pessoas que são mais ou menos dessa época da década de 60, lembra aqueles famosos movimentos de rebeldia, etc., né? As passeatas, as mulheres saindo na rua reivindicando os seus direitos, tudo começou na década de 60, praticamente, tá? Praticamente. Então essa força do feminino vem vindo com uma intensidade muito grande. Para mim, o fechamento dessa força feminina, né, a conscientização se dará no final desse século, quando ocorrerá em Touro, né, uma conjunção com os chamados 7 planetas sagrados. E nós sabemos que Touro é um signo do quê? Masculino ou feminino? Então é de se esperar que realmente, dentro das minhas pesquisas, durante uns 3 anos eu pesquisei a Lilith mais inteligente, evidentemente. Deixar bem claro, né? Ela está simplesmente domiciliada no signo de Touro. Tá? Então, na minha visão, é o retorno triunfal e consciente do feminino no amor. É, 3 de maio de 2000, né? Do Caibalion, isso é. Olha, nós sabemos, não sei se vocês conhecem esse livrinho, do Caibalion. É um livrinho que eu recomendo para todo astrólogo, iniciante ou não, no sentido de conhecer esse conhecimento milenar da sabedoria humana, ou melhor, dos deuses. Tá? Então ele diz, entre outras coisas, a respeito da polaridade. Tá? Então essa polaridade é um fenômeno interessante, que ela está em tudo na natureza, o homem, a mulher, o dia e a noite, as fases da lua, as estações do ano, inverno, verão, primavera, outono, né, por aí afora, né? Tá certo? Bom, olha, então nós sabemos o seguinte, né? Que todo signo, por exemplo, alguém que é capricorniano, ele tem polaridade, tem o signo de Câncer, tá? Mas falar só isso, tá? Fica algo a desejar. Por quê?
Quem estuda um pouquinho de esoterismo, um pouquinho de astrologia, descobre que toda e qualquer manifestação precisa da cruz. Tá? O símbolo cruz é o símbolo da manifestação do espírito na matéria. Tá certo? Então o início qual é o início? É quando o espermatozoide, tá certo? Encontra lá o óvulo e gera o quê? O ovo. Tá certo? Gera o ovo. Tá? Tá certo? Né? Gera o ovo. Depois de 9 meses, surge o quê? Surge o quê? A vida. Surge a vida. Então, ó, tá? Fechou a cruz. Tá? Fechou a cruz. Tá? Então, o ariano, ele tem como signo de concepção a lua, o signo de câncer. Tá? A mesma coisa que vai se dar com o capricorniano. Ele é concebido em Áries. Tá certo? Pelo amor de Deus, não estou defendendo uma astrologia baseada no momento da concepção. Isso é outro departamento que tem nada a ver. Tá? Então, eu estou só querendo pegar a chamada polaridade. Então, olha essas coisas bonitas. Nós sabemos que o signo de Áries ele é positivo. E câncer é? Então, fechou. Tá? O capricorniano, o que ele é? Negativo. E o ariano é o quê? Positivo. Fechou. Tá certo? Então eu chamo isso aqui de cruz da manifestação da vida. Tá? Dá uma subidinha aqui. Tá certo? Aqui nós temos as fases da lua. Tá certo? Aqui nós temos as fases da lua, que todo mundo conhece, né? A lua cheia, a lua nova, tá certo? A lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Tá? A distribuição da luz e do fluxo lunar. Tá? E ali nós temos o Sol. Então nessa parte aqui no início, representa o quê? 100% positivo. Tá? Isso aqui é 100% positivo, do lado oposto vai ser o quê? Vai ser 100% negativo. Tá? Tá certo? Aqui nós temos a lua crescente, tá? E do lado oposto vamos ter o quê? A minguante. É sempre a nível de polaridade. Tá? Se vocês acostumarem a trabalhar com essa ideia da polaridade, vocês irão fazer descobertas sensacionais na arte de interpretar e analisar um mapa. Porque tudo na vida gira em torno da polaridade. Tá? Tudo gira em torno. A mesma coisa vai se dar com o Sol, né? com as estações do ano, né? Tá certo? Aqui nós temos o quê? Primavera, tá certo? Do lado oposto, o outono, né? Tá? E aqui embaixo vamos ter, né, o verão, do lado oposto, tá? Será que tem mais aqui embaixo? Não, isso não. Abaixo. Lá em cima está escrito aqui? Eu tenho um probleminha de vista, eles me perdoam. Bom, então o que acontece com o movimento diário do Sol? Tá certo? Nós temos o nascente, nós temos o zênite, tá? E nós temos o poente e temos o navio. Tá certo? Tá? Repare no tipo de movimento. E ali temos ali é chamado. Então, repare nessa outra cruz ali, relativa ao chamado domicílio. Tá? Então nós temos o domicílio, onde o planeta possui o quê? A máxima da sua força. É 100%.
O quê? Positiva ou negativa a força? Então nós sabemos que a força de um planeta domiciliado é da ordem de 100%. Tá? Se o planeta está em exílio, o que representa? 100% da sua força, porém negativo, correto? Tá? Então eu chamei o eixo horizontal o eixo do quê? Dos domicílios. E eu vou chamar o eixo vertical o eixo do quê? Das exaltações e quedas. Correto? Então é como se o planeta nascesse, é como se ele nascesse, ele adquirisse a máxima a sua força depois, tá? Ele fosse a semelhança do movimento do Sol, a semelhança, guardando uma proporção, correto? Guardando uma devida proporção, não é? Tá certo? Essa outra embaixo, né? Exemplo. Então vamos ver aqui o exemplo, né? Então eu começo com Áries. Todo mundo sabe que o planeta Marte ele está o quê? Domiciliado em Áries. Tá certo? Então seguindo aquele movimento, tipo o movimento do Sol, né? De Áries, ele vai se exaltar aonde? Em Capricórnio, correto? Ele vai se exaltar em Capricórnio. Aí depois ele vai cair, ele vai perder a sua força. Tá? E vai ser o quê? Ele estará o quê? Em exílio. Aonde? Em Libra. Tá? Todo mundo conhece o que é um Marte, né, em Libra, né? E gosta de vender, costumo dizer, geladeira para esquimó, né? Ele tem um poder de argumentação muito grande. Né? Batalha que até a pessoa para ficar livre acaba comprando, né? Bom, e por último, tá certo? Em Câncer, né? E também todo mundo sabe que não é nada bom a energia de Marte. Então, através desse gráfico da cruz, sempre tem em mente a cruz, como manifestação de uma ideia na matéria. Tá? Então, todo planeta, ou toda ideia, obedece, para ela se manifestar, precisa da cruz. Tá? Ou das polaridades, tá? Para poder a coisa ficar definitivamente amarrada. Né? Inclusive, quem gosta de estudar a teoria junguiana, ele descobriu que o número 4 é essencial no processo de fechamento, de se amarrar qualquer ideia consistente, profunda. Tá? O número 4 ele é mágico nesse sentido. Tá? E aí nós temos o que do outro lado? O Saturno. Então o Saturno ele está o que em Capricórnio? Domiciliado. Então seguindo lá em cima, em Libra, exaltado. Aí ele vai perder sua força, vai ficar 100% da sua força negativa aonde? Em Câncer. Todo mundo conhece o que é a força do planeta Saturno no signo de Câncer. E por último, em Áries. Correto? Bom, então quem entendeu esse raciocínio, bem simples, tá? Poderá desdobrar esse raciocínio com relação aos demais planetas. Tá certo? Tem? Simplesmente poderá desdobrar. Não é? Agora que vamos pegar a Lua. Tá? Todo mundo sabe que a Lua está aqui, domiciliada em então, domicílio, exaltação. Tá certo? Então a Lua está exaltada em Áries. Ela está o quê? Em Capricórnio. Em queda? Em exílio. E aqui? Em queda. Em Libra. Tá certo? Então a Lua estaria em queda no signo de Libra. Tá? Estou deixando bem claro, não pretendo mudar o braço da viola. Só apenas pensando alto com vocês a respeito de certas ideias clássicas que oferecem uma consistência. Correto? Oferece. E o universo astrológico ainda não está terminado, não está pronto. Deixar bem claro isso, né? Acabou aqui? Aqui era Vênus, né? Agora Vênus. Bom, então deu para vocês entenderem aquelas brechas ali dos cardinais? Quem entendeu esse raciocínio poderá montar uma tabelinha relativa aos signos fixos. Então, como eu falei para vocês, o assunto da palestra aqui é justamente o quê?
os planetas femininos estariam o quê? Exaltados em signos masculinos. Então vamos pegar aqui a Vênus. O que acontece com a Vênus aqui em Touro? Domicílio, correto? Então, né, ela faz esse percurso, né? Então em Aquário ela estaria o quê? Exaltada. Em Escorpião, todo mundo conhece o que é uma lua em Escorpião, né? A Vênus em Escorpião. E por último, a Vênus em Leão. O... Olha, pessoal, então olha, a tabelinha, as demais tabelinhas, elas ficam devidamente preenchidas. Elas ficam devidamente preenchidas, não é? Tá certo? Inclusive eu trouxe aqui um trabalho que estiver interessado em adquirir, eu tenho aí mais ou menos 11 folhas explicando tudo isso aqui. Então aqui está a tabelinha relativa aos signos cardinais. Ali, vou dar uma ajeitadinha para cá, né? Isso, do outro lado. Aqui para cá, do outro lado. Aqui. Isso, com mais. Aqui, ó, ali, ó, então os signos fixos, correto? Vocês estão ouvindo, pessoal? Eu só estou trabalhando com os 7 planetas, o quê? Tá? Nada além disso. Por favor, hein? Tá? Um estudo envolvendo os outros 3, Urano, Netuno e Plutão, fica para uma próxima oportunidade para poder esmiuçá-los melhor. Porque os 3 que não são fáceis de se ligar com eles. Esses 5, isso aí já está perfeitamente introjetado no ser humano, através das nossas programações genéticas, tá? Porque se nós estamos estudando astrologia agora, aqui pode crer que um antepassado nosso estudou no mínimo, tá? Nada acontece por acaso. Bom, com relação aos signos mutáveis, a coisa é interessante. Dentro daquela tabelinha de exaltações, o Mercúrio está exaltado em... Não, naquela tabelinha que nós vimos no início. Alguém lembra? Em Virgem. 15 graus do signo de Virgem. Tá? 15 graus do signo de Virgem. Agora, só uma perguntinha, né? Bom, dentro daquela visão de que os planetas exaltados não passariam uma efeméride do dia, Mercúrio, realmente todo mundo sabe que devido ao próprio o fenômeno astronômico, Mercúrio nunca está distante do Sol. O máximo é 30 graus. E se o Sol está em Áries, como é que o Mercúrio pode estar em Virgem? Jamais, é impossível. Então, arrumando uma explicação, por que o Mercúrio está em Virgem, foi só uma que eu cheguei. Talvez, né, para eles, na época, lá para os sumerianos, né, entre o Mercúrio em Virgem e o Mercúrio em Gêmeos, seria muito melhor o Mercúrio em Virgem, tá certo? Porque o Mercúrio em Virgem, ele é muito mais profundo, muito mais sério do que o Mercúrio em Gêmeos. Correto? Isso é uma explicação. Uma outra perguntinha, por que o Mercúrio está exaltado em Aquário? Também. Até hoje não li nada a respeito do porquê que o Mercúrio está exaltado no signo de Aquário. Bom, então eu tive que arrumar uma explicação para o meu gosto. Então eu arrumei uma. Então o Mercúrio estaria exaltado no signo de Aquário, talvez um astrólogo, sei lá eu, coisa que eu valha, para homenagear Mohan de Refranche. Não, porque o Mohan ele tinha o Mercúrio em Aquário, se não me engano, a 26 graus do signo de Aquário, em conjunção com Urano. Daí se explica o seu brilhante pensamento lógico e estrutural relativo à astrologia. Vocês já pensaram, essas crianças que irão nascer agora, a partir desse ano, de 96, quando o Urano estiver em Aquário, o Mercúrio por lá? Tá certo?
Bom, então, ali eu coloquei nessa tabelinha aqui do chamado signo mutável, eu coloquei domicílio e exílio, os dois juntos. Tá certo? Domicílio, exílio e exaltação e queda. Que geralmente só coloca domicílio e exílio, correto? Tá? Ninguém coloca exaltação, Mercúrio está exaltado em Gêmeos e o Júpiter está em queda em em Gêmeos, tá certo? Não. Então ninguém coloca essa parte. Então, como é duplo, eu fiz questão de colocar de uma forma dupla, né? Não sei se alguém conhece um pouco a respeito dos signos mutáveis. Os signos mutáveis, eles são difíceis de nós entendermos, compreendermos, tá certo? E eles têm um tratamento, se alguém aplicar esse raciocínio que eu fiz agora com relação aos mutáveis, vai ver que a coisa não funciona direito. Por que isso? Isso eu gostaria de deixar para vocês pensarem, tá certo? Por que não? Talvez a resposta estava justamente na própria contradição dos signos mutáveis. Tá? Parece que os signos mutáveis eles servem mais de ponte, uma espécie de uma ponte para ligar alguma coisa, isto é, o signo cardinal com o signo fixo. Tá? Já visto que as avenidas, pontes, né, viagens aéreas, viagens marítimas, são todos responsáveis pelos signos, mutáveis. Tá? Nós sabemos muito bem disso. Né? Para vocês entenderem o negócio que eu estou falando, alguém já viu o mapa do Brasil? Olha, esse aqui é o mapa do Brasil, na qual eu venho trabalhando já uns 10 anos, né? O ascendente está justamente no comecinho, a 0 graus do signo de Peixe, tá certo? Bom, quem rege o ascendente? Quem rege o ascendente? Dentro dessa minha visão. Isso, falou bonito, Júpiter, tá? Júpiter. Então Júpiter é o regente do ascendente do Brasil, tá? Aqui vocês podem ver, tudo aqui no Brasil é grande, desde a dívida até a fome, até a miséria, até as corrupções, etc. Tudo aqui é grande, graças a Deus, tudo aqui é grande. E qual o signo solar do Brasil? Virgem. Quem é o dispositor ou o regente do signo do Sol em Virgem? Quem é? Mercúrio está em que signo? Virgem. Ou está lá, ele está domiciliado. O Júpiter está em que signo? O Júpiter está em que signo? Não estou, não. Está aqui, ó. Está em Gêmeos. Está de cabeça para baixo? Então, o Júpiter, o regente do ascendente do Brasil, que é Júpiter, está no signo de Gêmeos. Uma perguntinha só, que eu falei para vocês. Entender o mutável não é fácil. Alguém entende o Brasil? Nós que vivemos aqui, tá certo? Realmente é meio complicado entender o Brasil. Justamente devido a essa natureza mutável nossa. Nós da aventureira do povo comunista. Isso, falou bonito. Olha aí, pra mim, por favor. Esse aqui é um mapa dos Estados Unidos, tá? Esse é um mapa que foi extraído de um livro inglês especializado em astrologia mundial. Então, segundo ele, né, a independência dos Estados Unidos se deu no primeiro momento que o primeiro maçom assinou, e não o último, às 4 horas da manhã. Tá certo?
Eu nunca estive nos Estados Unidos, vários amigos astrônomos já moraram lá, inclusive, né? Todos eles, de uma forma assim, sem a menor sombra de dúvida, todos eles brasileiros, disseram, os Estados Unidos têm um ascendente sagitário, tá? E nas minhas pesquisas, etc, né? Eu venho colecionando uma série de informações de que o ascendente sagitário realmente é sagitário, né? O que é divulgado por aí é Gêmeos. Mas o mais importante é a Lua, dentro dessa minha visão, da visão uraniana. Todo mundo viu através daquele gráfico, vai assim durante 4.000 anos, de repente sobe, graças à descoberta de Urano dentro de Plutão. O gráfico está subindo. Onde vai dar a nossa civilização? Ninguém sabe. Está subindo. Se sobe rápido, todo mundo sabe. A Lua está onde? Em Aquário. Então todo mundo sabe que nos Estados Unidos, né, a capacidade de reivindicação das mulheres americanas é algo, né, que a Betty Friedman que nos diga algo a respeito, né? Tá certo? E a China, né, não deu tempo de aprontar o mapa da China. A China é comunista, a China continental, tem a Lua justamente no comecinho do signo de Aquário. E a China, por incrível que pareça, tem uma população 10 vezes maior do que a do Brasil. O nível de integração social da mulher chinesa supera os Estados Unidos e a Europa. Supera. Para vocês terem uma ideia. Tá? Supera. Lamentavelmente, eles têm um defeito bárbaro, muito bárbaro. A mulher lá, ou naquele tempo, né? Inclusive hoje, né, todo mundo sabe que, através dos métodos modernos, né, que dá para saber o sexo da criança, se é sexo feminino, eles vão lá e abortam. Não, Tá certo? no interior de tinha. Mata. Tá certo? Então, eu não sei, aí eu arrumo uma explicação. Todo mundo tem uma explicação, concorda? Aqui, a Lua, a China, todo mundo sabe qual é o signo dela? Ela é conhecida como o país do meio. Qual é o planeta que define, né, o Sol que define o país como sendo o país do meio? Nunca pensaram no simbolismo? Libra, falou bonito. Libra é o país, né? É o meio, tá certo? A balança, tá? Tá certo? Então, o império do meio, etc, né? Então, a criança, qual é o símbolo planetário relativo à criança? Não, símbolo planetário. Não, criança. Até 7 anos. Isso, Lua. A Lua. Tá, a Lua. Então, dentro da minha visão, a Lua, ela está bem ou mal colocada no signo de Libra? Está mal. Ela está exaltada em... Na minha visão. Áries, na minha visão. A visão clássica é em todos. Na minha visão é em Áries. Então, em Libra, a Lua realmente está mal. Tá certo? Tá? Então, pessoal, né? E para vocês entenderem, né, eu acho que... Isso aí, aquele que está vendo. Não, ao contrário. Isso aparece aqui embaixo. É isso aí. Olha, pessoal, para encerrar o meu discurso, repare aqui, essa figura aqui é clássica de vocês, tá? Ninguém tem sombra de dúvida com relação aos chamados planetas devidamente domiciliados. Na minha visão, olha o que aconteceu com os planetas chamados exaltados, os 5 clássicos, né? Dentro da chamada polaridade, tá? Da cruz, da manifestação da vida, tá? Vocês concordam que existe uma verdadeira correspondência planetária entre os dois? A única coisa que difere são os signos? Sim ou não? Ó, aqui tá o Sol, né? Olha para cá, desse lado.
idêntico, né? Não. Mudou o signo. Mudou o signo. Evidentemente que os signos mudaram. Evidentemente que os signos mudaram. Mas os planetas são o quê? Eles estão na mesma colocação. Correto? Ou então os planetas, eles estão na mesma colocação. Na mesma distribuição. Tá certo? Aqui o Sol, aqui no filho esse aqui, o Sol está exaltado aonde? Tá certo, né? Tá certo. Exaltado aqui e domiciliados ali. Correto? Então o Sol está exaltado no signo de Touro, tá certo? O Sol está domiciliado no signo fixo de Leão. Tá? Correto? Então, será que realmente, né, existe quase uma relação entre os dois, entre essas duas dignidades, classe de domicílios e exaltações? É uma pergunta que eu coloco para vocês, né? A nível de distribuição das energias planetárias, parece que sim. Tá certo? Parece que sim. Correto? Olha esse meio. Então, vocês querendo fazer alguma pergunta, por favor, não se acanhe, se eu souber responder. Como eu falei para vocês, né? Eu fiz esse trabalho, né? Esse trabalho aqui, né? Eu fiz uma espécie de uma apostila, né? De 11 folhas explicando a respeito de tudo isso aqui, né? Eu estou interessada. Tá certo? Professora, eu estou interessada. Como é que eu Fala, cuidado, eu já falo. Olha, por favor, como a gente consideraria essa questão de transformação? Não, olha, você não pode descartar, evidentemente, que, as funções plutonianas relativas a Escorpião. Você não pode descartar, evidentemente. Por exemplo, em termos de previsão, dá para você fazer uma previsão relativa à utilização de Plutão e Escorpião? Sim ou não? Você fazer uma previsão relativa a um planeta, no caso, Plutão e Escorpião, daria para você fazer? Previsão? Não, com Plutão, daria sim ou não? Então, olha, para você ter uma ideia, para você entender o que eu estou querendo dizer, quanto tempo que Plutão leva para dar uma volta no zodíaco? 250 anos. Quanto tempo que Marte leva para dar uma volta no zodíaco? 2 anos. 2 anos. Quanto tempo o Júpiter leva para dar uma volta no zodíaco? 12 anos. Quanto tempo que Netuno leva para dar uma volta? 168 anos. Tá certo? Então, a nível de previsão, a nível de coisas assim imediatas, nós temos que usar efetivamente os planetas chamados sagrados, planetas clássicos. Correto? Tá? É fundamental. O Saturno, ele é regente de Aquário. Qualquer previsão que se fizer tem que se fazer em cima de Saturno. Por quê? Porque Saturno leva 30 anos para dar uma volta no zodíaco. E se nós pararmos um instante para observar a respeito da nossa vida, né, certos fatos se repetem na nossa vida. Por que isso? Por que certos fatos estão sempre repetindo? Sempre repetindo.
Tá certo? Se repete, é justamente devido o quê? A Marte, ao Júpiter e ao Saturno. Evidentemente. Correto? Então, dentro de uma previsão, esses três... Não pode, eles não podem. Evidentemente que eles entram no contexto de previsão, evidentemente que eles entram, mas não tão assim de forma contundente e acentuada quanto o Marte. Correto? O Marte ele é fulminante. Ele detona as coisas. É lógico? É lógico. Fala. Mapa do Brasil, o senhor pegou qual dia? Olha, o problema é o seguinte. Como eu falei a respeito do Lucado, a título nas minhas observações, nos meus 14 anos de pesquisa, de trabalho, né? E simplesmente há 26 a nível de estudo e pesquisa, até hoje não falhou um único caso. Alguém que nasceu com o Sol ou em Gêmeos, ou em Virgem, ou em Sagitário, ou em Peixe, que não tenha, né, uma segunda hora de nascimento. A primeira jamais é correta. A primeira jamais é correta. Tá? Então, no que diz respeito ao Brasil, né, e o que acontece é o seguinte: certos astrólogos, por vários motivos, não puderam pesquisar um pouco mais a fundo, em primeiro lugar. Tá certo? Então, às vezes, o astrólogo, nós temos muito da energia uraniana, tudo rápido, fulminante, tá? E às vezes nós não paramos, porque se falar em astrologia, a primeira coisa que vem na minha mente é Saturno. Por quê? Porque é algo paciente, você tem que observar, coletar dados, e mais dados, para depois você formar um juízo. O astrólogo não, ele já deduz rápido, já conclui rápido, já dá informação rápida, etc. E a coisa passa para frente. Se você pegar o Pedro Calmon, um grande historiador do Brasil, está lá escrito que o Brasil, tal, Dom Pedro I deu grito às 16 horas. Bom, eu como sempre tenho mania de duvidar das coisas, não sou virginiano. Então eu peguei, fui lá na biblioteca do Museu de Ipiranga, outras bibliotecas mais, então eu cheguei à seguinte constatação: o Brasil foi descoberto entre 16 horas e 30 minutos e 17 horas. Então existe um intervalo de tempo aí. Perdão, muito obrigado. Que é Estado Livre, finalmente, de Portugal. Certo? Tá? Independente, tá? Então, entre 16 horas e 30 minutos e 17 horas. Então o que vai acontecer? O ascendente vai ficar no finalzinho de Aquário e começo de Peixe. E a constatação que o nosso grupo chegou foi justamente: vocês não vão acreditar. Qual foi a conclusão, qual o processo que nós utilizamos? Nós utilizamos a teoria junguiana, da identificação dos arquétipos do povo brasileiro, da nação brasileira. Tá? A identificação. Se vocês querem estudar astrologia, pessoal, de uma maneira interessante, séria, porém profunda, estudem bem o símbolo. Se vocês não entenderem o símbolo, o que o símbolo significa, vocês estão navegando na superfície. Pois bem, então, no nosso grupo tinha uma psicóloga junguiana e mais outras pessoas que moraram fora do Brasil, universitários, professores de faculdade, etc. Bom, então nós chegamos à conclusão que o Brasil realmente, o ascendente está 0 de Peixe e o meio do céu 29 de Escorpião. Isso em 85, quando eu fiz a primeira apresentação, mostrando isso para o público. E, surpresa minha, não sei se alguém já ouviu falar no Boris Christoff, um eminente e sério astrólogo uruguaio. Tá? Ele chegou à conclusão que o Brasil está a 0 grau de Peixe, a 29 graus de Escorpião, através de um método que ele inventou, que ele descobriu para deslocalizar pessoas perdidas, sumidas, etc., até retificar a hora de nascimento das pessoas. Alguém sabe como chama o método dele? Pro-Luna.
Proluna. Proluna. É uma técnica simples, porém fulminante. Em 1969 foi quando ele chegou, está publicado o mapa do Brasil, tá certo? No livro dele, Astrologia Precessional, de que o Oceano do Brasil está situado a 0 grau de peixe. Tá? Não, e outra coisa. Você tem que, por exemplo, aí depois eu fui checar, nosso grupo checou através dos trânsitos planetários e através das direções simbólicas. Então o mapa do Brasil está amarrado por quatro variáveis muito fortes. Primeiro o Proluna, através do método da Proluna, do Boris Christoff em 69. Em 85 nós amarramos o Oceano do Brasil através da identificação dos arquétipos. Isso é a energia que move a psique do povo brasileiro. A energia que move a nossa psique é uma energia neptuniana e jupiteriana. Fala. Apenas para dizer ao senhor, se pudesse comentar alguma coisa sobre esse governo Fernando Henrique Cardoso, nascido mais ou menos no lado de verão, a qualquer coisa de Brasília, o signo de Capricórnio na cada um. Primeiro de janeiro, no signo de Capricórnio, na hora do juramento dele, no signo de Capricórnio estava na casa 8. O ascendente é peixe. Não, o ascendente é gêmeos. O ascendente é gêmeos. Se eu quiser, depois eu terei imenso prazer de conversar com o senhor. Assim, dentro dessa minha visão aqui, para ele não fugir do nosso contexto, tá? É um prazer, irei responder ao senhor. Alguém mais quer perguntar? Olha, esse grau, 29 graus de torcida na casa do Brasil, nesse caso, vamos dizer que isso esteja certo. Na sua concepção, existe grau abortivo? 29 graus seria um grau abortivo? Abortivo? Por essa 10ª casa está sempre Olha, muito. não, o que você está falando tem fundamento. Tem fundamento. O senhor acredita no grau abortivo? 29 graus seria... Olha, eu já ouvi, olha, eu já li essa expressão grau abortivo relativo ao 29, seja ele de qual signo que seja, tá? Qual seja o signo, 29 graus? Eu diria que sim. Curto e grosso, sim. Tá? É um grau crítico, o grau 29 na astrologia, ele é tido como um grau crítico. Por quê? Porque ele está saindo, tá certo? De um signo entrando no outro. Para vocês terem uma ideia do meu raciocínio, né? O Pedro que não deu para uma correria para me aprontar essa apostila, mas eu tenho uma apostila de mais ou menos 16 páginas a respeito do Oceano do Brasil a zero, provando de uma forma assim razoavelmente simples, coerente. Até hoje não li nenhuma explicação de nenhum astrólogo brasileiro, tupiniquim, e mostrando por que o ascendente está em aquário. Tá certo? Até hoje não li nada, não vi nada escrito. Só ouço falar. Agora, falar todo mundo fala, quero ver escrito, para a gente poder analisar, deduzir, né? Tá certo? Isso é fundamental. Esse grau 29, ele é tão crítico nesse mapa do Brasil, assim, 0 grau de peixe, nós simplesmente, pasmem vocês, nós não temos uma curso de casa no signo de Sagitário. Nós não temos. Se nós não temos uma cúspide de uma casa num signo, significa o quê? Não, sim, eu quero traduzir isso em coisas palpáveis. Curte grosso, como é que é? A gente não tem as forças daquela casa. Isso, aquelas forças, as energias primordiais daquela casa, tá certo? Estão diluídas. Então nós não temos tradição sagitariana a nível de Júpiter sagitariano ou signo sagitário no Brasil. Haja visto que nós temos 8 constituições. 8. E
E nós prometemos mais. Mas é hoje, por quê? Porque nós não temos o lado sagitariano. A primeira universidade aqui no Brasil surgiu no início desse século, no Paraná. A primeira universidade. Enquanto no Peru já existia a universidade em 1500 e pouco. Tá certo? Tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Aí no horário já está vencendo, né? Oi. Eu achei interessante essa colocação do quadro do planeta, que o planeta passou por todos os elementos, né? Antigamente não havia assim. Esse detalhe eu confesso que eu não observei. A água, a terra, da volta, todos os elementos. Você me chamou a atenção. Da outra maneira não. Então eu gostaria que. Como é que você chama? Malu. A Malu falou uma coisa interessante, que realmente por falta de tempo, etc e tal, eu não prestei atenção. Não é que você repetir, por gentileza? Eu coloquei que agora, nessa disposição, os planetas passam por todos os elementos. Por exemplo, a Lua está em Câncer, fez alvinhais em fogo, né? Então fica água, fogo, terra e ar. De outra maneira não. Dentro daquelas, para quem tem um senso crítico, naquelas exaltações, né, tem algo furado. Agora, vamos, pelo amor de Deus, vou deixar bem claro, não vim aqui para trocar o braço da viola. Eu já cansei de observar, vocês já observaram, pessoas que nascem com a lua em touro. Realmente é uma lua privilegiada. Correto? Vamos ser claros, vamos ser objetivos. Tá? É uma lua que goza da proteção da família, de uma mulher da família dela, correto? Quer dizer, é uma lua bonita, quer dizer, é uma lua de proteção, de amparo, correto? De amparo e de proteção, como a lua em Câncer, evidentemente, correto? Mas, se ele for um pouco mais fundo, vai ver que falta alguma coisa. Realmente falta alguma coisa. Né? Se vocês observarem a história, e as Amazonas? Quem foram as Amazonas? Tá certo? Foram mulheres guerreiras, todo mundo sabe disso. Na antiga civilização celta, as mulheres iam para o campo de batalha com os homens. Não tinha nada dessa história, não, a mulher está, lugar de mulher em casa, tá certo? Isso é uma visão machista que, graças a Deus, aos Vietcong, tá certo? Não sou comunista, não sou nada, mas esse simples e mísero maltrapilho exército derrotou a maior potência militar e machista do planeta Terra. Tá certo? Derrotou os arrozais do Vietnã, os Vietcong. Então a espinha dorsal do machismo, na minha concepção, ficou lá nos arrozais afundados no lamaçal do Vietnã. Tá certo? Por quê? Porque ruiu com isso, não sei se todo mundo sabe, os judeus, com todo respeito, é um povo fantástico, maravilhoso, que Deus é um povo eleito, que Deus colocou na face da terra, mas como tudo tem os dois lados, a polaridade, o lado sombrio, todo mundo, não sei se vocês sabem, o povo judeu, ele é governado, regido por Júpiter e Saturno. Tá? A conjunção que rege o povo judeu é Júpiter e Saturno. Esse é um lado luminoso, bonito, um lado jupiteriano, é fantástico. Mas tem um lado saturnino dele, do machismo doentio, é algo assim que tende. Quem tem um pouco de sensibilidade, sei como as mulheres judiaguentas, talvez a programação genética nelas seja tão forte que não é fácil. Tá certo? Nós sabemos que os Estados Unidos são governados pelo povo judeu. Nós sabemos. E agora pelas mulheres, graças à lua em aquário. Graças à lua em aquário que os americanos têm. Correto? Então, é por aí a coisa, né? Mais alguma perguntinha? Por que o povo judeu é regido por Saturno? Como chegou a essa conclusão? Olha, aquele que eu falei para vocês, né? Não sei se vocês sabem, Jung, não é? Ele, além de ele ter sido um brilhante psiquiatra, não é? Graças a Deus ele não foi discípulo amado do Freud, senão ele não seria o grande Jung, né? Apesar do Freud ter ficado pé da vida com ele, ele não ter aceitado, né? Então ele trilhou o caminho,
um caminho fantástico, né? E o Jung ele tinha a Vênus no signo de Câncer. A Vênus, dentro da minha visão, a Vênus em Câncer está o quê? Exaltada. E além disso, em contrapartida, ele tinha a Lua no signo de Touro, formando um sextil. Bom, então o feminino do Jung simplesmente era algo assim invejável, fantástico. Então, graças ao feminino, o conhecimento humano ele só vem através do feminino. Parece mentira isso. Não me pergunte como. Só vem através do feminino. Tá certo? A intuição, a sensibilidade maior. Então o Jung, ele tinha acesso ao conhecimento direto. Em esoterismo chama-se Akasha. Tá? Então ele tinha esse acesso direto ao conhecimento. Passava ele querer saber qualquer coisa, quando ele lia em grego, ele lia em latim, línguas mortas, ele era uma fera. Então, ele, estudando os documentos medievais, que falavam de certas regências planetárias relativas a determinados povos, tá certo? Então, lá no livro Aion, é um livro maravilhoso, na qual tem 3 ou 4 capítulos do livro, dedicado de cabo a rabo a respeito da astrologia. Vale a pena comprar o livro, xerocar, esses 4 capítulos que falam da astrologia, de todo o fenômeno da manifestação do Cristo lá na época. Jung, Aion, o simbolismo de si mesmo. É fantástico, lindo e maravilhoso. Tá certo? Assim como o muçulmano, ele é regido pela conjunção Vênus-Júpiter. Aí ele vai. Acha que o Brasil começou com Dom João VI Olha, isso aí dentro da minha visão, se você pegar o Mercúrio do Brasil, realmente o Mercúrio do Brasil está bem colocado no signo de Virgem. Tem aspecto esse Mercúrio? Não tem aspecto esse Mercúrio. Com muito esforço, vocês poderão descobrir um aspecto, né? O Mercúrio formando uma oposição lá embaixo com Plutão a 0 grau de Áries. Tá certo? Agora, se você ler, por exemplo, como um planeta, ele possui milhares de aspectos. Vamos pegar um, por exemplo, no caso do Brasil. Aqui no Brasil, qual é o significado? É um povo sofrido. Qual é o signo da escravidão no zodíaco? Não, é o eixo, tá certo? Entende? Então é um trabalhador, o cara que trabalha, é mal remunerado. Tá certo? Aqui no Brasil, precisamos ter no mínimo 2 a 3 empregos. Tá certo? Para fazer jus o quê? A esse sol em virgem, e tudo aquilo que é mutável é duplo. Tá certo? É duplo. Pessoa que tem o sol em virgem, ou necessidade de casar 2 vezes, ou ter 2 relacionamentos, ter um pé numa canota, noutra, faz parte do signo. Tá? Esse é um signo duplo. Quer dizer, além de nós termos o sol no signo de Virgem, nós temos um ascendente também no signo mutável. Quer dizer, a coisa fica feia. Né? Como eu falei, quem entende o Brasil? Tá certo? Não é fácil entendermos um mutável. Agora imagine vários planetas regendo o ascendente, o sol, o dispositor, tudo em signo mutável. Realmente, quem pensa aqui no Brasil sofre para danar. Sofre. Por quê? Porque não entende qual é a lógica, qual é o raciocínio. Se vocês pegarem qualquer literatura de pessoas na área política e econômica dissertando sobre o Brasil, eles dizem, não sei como aquele povo consegue viver nas mãos daqueles dirigentes lá embaixo. Não, é a lógica do bom senso, pessoal. É a lógica do bom senso. Júpiter e Netuno, né, só um otimismo ilusório, né? Porque a gente sempre acredita que vai melhorar, vai melhorar. Isso.
Não sei se a maioria aqui de Santos, eu posso até combinar com o Jorge, de eu mandar para ele, inclusive era para ter trazido, mas para afrontar esse trabalho aí não foi fácil, não é? Eu posso deixar lá aqui para você se interessar e adquirir com ele essa apostila, mais ou menos de umas 16 folhas, na qual essa apostila é uma sinopse de um livro que eu estou escrevendo sobre o Brasil, tem no mínimo umas 100 páginas, tá certo? Só sobre o Brasil do ponto de vista astrológico, tá? Correto? Então eu pego vários simbolismos, tá? E eu venho costurando a coisa, costurando. Você tem que costurar tudo, não pode escapar nada, né? Tá certo? É a coisa por aí. Aí vocês podem... E lá em São Paulo? A senhora é de lá, né? Eu resido em São Paulo. Então você deixa seu telefone lá. Olha, eu tenho, lá em São Paulo eu tenho um telefone para recado, né? Eu posso, né? Esse aqui é um telefone de recado, né? Telefone virtual, é só ligar que eu, né, eu dou o retorno e eu mando pelo correio, a pessoa me manda depois o dinheiro, tudo bem, tá certo? Alguém mais quer perguntar?